Bom dia para o Brasil e para o mundo. Amanhã de sexta-feira, véspera de 2021. Antes de mais nada, eu vou me apresentar como minha identidade. Atos 3:22. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele nos últimos dias. Quem não ouvisse esse profeta seria exterminado do meio do povo de Deus. Começando por Samuel, todos os profetas falaram desses dias. E esse profeta tem o mesmo poder de Moisés, Apocalipse 11:4, transformado em sangue. O outro profeta tem o poder de Elias de fechar o céu para que não chovesse. Eu não conheço esse profeta, o Moisés sou eu. Já há um comentário que Deus vai levantar essas duas pessoas no tempo do fim. Bom, eu já estou, o outro não sei, deve já estar. O Apocalipse está sendo revelado agora. A profecia que Jesus falou que estava escondido seria descoberto. A última coisa a ser descoberta que está escondido é a morada do céu, quando Jesus voltar. Antes de mais nada, eu vou tocar um aqui. 166. Pedro, Luciano, conhece. Muitos que estão que é da mesma, está no mesmo caminho, conhece muito bem esse hino. O que fez todas as coisas, a Bíblia, palavra de Deus. Não sei tocar, mas da minha Bíblia que eu tanto anelo, pois seu caminho quero sempre andar. Tuas palavras são as doces novas que nosso Mestre veio anunciar. Da minha Bíblia, pelo tão precioso, santas doutrinas, fonte é de luz. São seus ensinos, um sublime gozo, e nosso dizem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado quero me livrar. São suas palavras que poder e alento, e minha alma podem renovar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos, um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Muito bem. Com vergonha. Muito bem. Vou fechar os olhos aqui. Chegar ao tribunal, ao escritório do Criador, pedir ele misericórdia e graça. A Bíblia diz em tempo oportuno. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, aqui está o estúdio e igreja para Machacaliz e para o mundo. Enquanto Machacaliz está devagar, e que quase 3.000 pessoas que estão no Facebook possam assistir e tirar coisas que envolvem na vida das pessoas e da gente, que não leva a lugar nenhum. WhatsApp, o YouTube, para o mundo todo. O mundo precisa hoje da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Muito bem.
A gente vive nesse mundo de promessa, compromisso, mas teve a primeira promessa, Isaías 14, de 12 a 16. Vocês notem suas Bíblias e abrem. Tu, estrela da manhã, filho da alva, como caíste do céu? Tu que dizia no teu coração, subirei às nuvens dos céus, acima das estrelas colocarei o meu monte da congregação, dos mais altos, me assentarei ao lado de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi a primeira promessa que aconteceu no céu. Quando Deus fez todas as coisas, não precisou de prometer nada, não. Ele já é perfeito, as coisas já caiu dentro da glória, e o que ele era, as coisas foi a sua, são como se fosse dentro dele, o que ele fez pela palavra. E Lúcifer fez essa promessa para todos os anjos quando ele quis se sentar ao lado de Deus com um governo, criatura, dizendo: olha, eu vou prometer a vocês que a vida que vocês levam, vocês vão ter uma melhor. Essa promessa de Lúcifer, o final dela foi que 1/3 parte dos anjos que acreditou, ela se tornou falsa e destruidora. Eu vou pôr aqui as promessas de Deus, depois que Lúcifer pegou, e as promessas dele até a volta de Jesus, para ver qual é o que cumpre e qual é o que tem mais durabilidade, ou seja, validade, ou a verdade com uma falsa verdade. Já Gênesis 2,15, Deus deu a ordem para Adão, dizendo: então acabou o Senhor Deus de fazer o homem, plantou um jardim na banda do oriente e disse: de toda árvore que há no jardim se comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A promessa que Lúcifer fez para os anjos, que eles seria melhor do que o que eles estavam tendo no céu, se tornou destruição e falsidade, ele repetiu com Eva. Ele, querendo ser igual a Deus, ele já passou para Eva. Gênesis 3, de 4 a 5. Então disse a serpente à mulher: Deus disse que o dia que você comer da árvore do bem e do mal, você morre? Não, certamente não morrerás. Primeira promessa, Deus disse que morre. Lúcifer veio com outra promessa: não morrerás. Segunda promessa: vocês vão ser igual a Deus, como ele queria ser. Duas promessas de Lúcifer, e a promessa de Deus é que se eles comessem, eles morreriam. Resultado, aqui, Gênesis 3, 17 a 20. Vocês vão ter dores de parto, dar à luz, do suor do teu rosto comerás. Maldita é a terra por vossa causa, ela produzirá brolhos e espinhos. Da terra tira o seu sustento, até o dia em que para ela voltar, porque dela foste tirado. Então as duas promessas de Lúcifer, elas foi falsa, de Eva ser igual a Deus e não morrer. E a promessa de Deus, que se eles comessem, eles morreriam, foi verdadeira, porque eles morreram no tempo do dia. Eu vou parar por aí, eu vou dar o título da mensagem depois. Nós vivemos num mundo cheio de promessas. Promessas governamentais,
promessas de negócios, promessas de relacionamento, mas tem duas promessas aqui que Deus nos deu o dom, que quando as perguntas é feita diante de um general, diante do jurado, a pessoa só balança a cabeça assim. Eu até brinquei, mas é coisa séria, coisa de Deus, que a coisa que fica só balançando a cabeça é a lagartixa num lajedo. Ela fica mesmo assim, ó. As duas promessas são o casamento e a vida eterna. Quando o noivo e a noiva se encontram diante do celebrante, ele faz perguntas: olha, você promete isso? Sim. Aquilo? Sim. E só vai dessa maneira. Volta para a noiva a mesma coisa. Só sim, só pergunta se promete, e a resposta é só sim. Aí depois, na vivência, a pessoa responde assim com a cabeça, e a separação é o sim ou não. A cabeça vira de lado, outra hora é sim quando tem que falar não. E aí, por qualquer coisinha, os dois vai pro departamento jurídico e começa a abrir os livros para poder divorciar. E tanto o casamento como o divórcio não acaba, porque o divórcio pertence à destruição e o casamento pertence à produção que é de Deus. Mas hoje ninguém sabe quantas pessoas casam por mês, mas por mês divorcia mais de 11 mil pessoas. A outra coisa é o cristianismo. Todas as pessoas se batizam, não querem questionar nem que verdade é, e as promessas é feita, você cumpre, está de acordo com cumprir, ser fiel e tal. A pessoa fica calada, se ouvindo e responde sim. De repente, às vezes a pessoa não cumpre, fica na igreja e tal, vai indo despistado e sai. Quem pela palavra cumpriu foi só Deus. Só Ele tem esse poder, porque Ele é o Criador. Nós temos que, a palavra, porque nós temos que comunicar com as pessoas. Mas eu volto a afirmar mais uma vez, a gente não se define pelo que fala, pelo que vê e pelo que pensa. A gente se define pelo que faz. O que a gente fazendo tem prova. Nós chegamos numa era em que o planeta se falava no fim do mundo, que dia Jesus ia voltar, e aí as correias acolchou no planeta onde sustenta todas as vidas pelo poder de Deus, e a cada minuto que passa ele está se esgotando e as vidas estão se acabando, principalmente incêndio, poluição, negócio de ozônio, efeito estufa, e não há uma verdade absoluta para que as pessoas o mal possa se afastar. E de um lado temos o governo criador de todas as coisas, de outro lado tem as pessoas que não está com o Criador, querendo um governo criatura. O título da minha mensagem hoje é: uma pessoa que na Bíblia ele não tinha muito destaque, era uma das 6 pragas de Apocalipse 16, 12, dragão, a besta e o falso profeta. É essa união.
e a nova ordem mundial. E ele surgiu nas últimas horas, vamos supor assim, eu vou fazer um comentário aqui. A candidatura e a campanha política presidencial última para presidente, eles ficou sem saber se Lula podia candidatar ou não. Então, na última hora, surgiu um novo candidato. Isso é que está acontecendo agora. Antes da epidemia, 20 de março, agora no início do ano, eles fizeram outra reunião. Não estou querendo dizer que o Papa é besta, que a Igreja Católica é besta, não. Agora, o Papa reuniu com os chefes das religiões, com Ronald Reagan, o ex-presidente dos Estados Unidos, que é a besta da terra, e vários empresários, governantes, para que tudo pudesse unir e escolher um dia para a natureza recuperar. Vai chegar nesse assunto. Só que o G5, uma coisa perigosíssima, que é a outra coisa que está controlando o mundo, no qual ela está aqui. Ela tem os dois lados, como a Bíblia tem os dois lados, como eu tenho os dois lados, da internet. Tranca aí, batem para trancar. E nós estamos no 3, foi o 1, que era tipo um telefone rádio, foi a 2, fracassou, agora a 3 que entrou internet, mais ou menos uns 25 anos para cá. E quando Deus diz que a árvore é da ciência, essa ciência ela começou mais ou menos de 100 anos para cá. No ano 920, o avião foi inventado em 920 ou foi 930, Santos Dumont, a televisão 940, a internet mais ou menos 2000, e aí só veio evoluindo e destruindo. E agora chegou um ponto do controle da internet, ela como destruidora por as pessoas que não buscam a Deus, que não tem um compromisso, o mundo todo controlado por ela fracassou, e eles já iam lançar o G5. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que acontece lá no fim do mundo, que chega aqui no momento, essa G5, que está aí na internet, G5 significa o quê? A geração 5 da internet. Chega com 20 mil vezes de mais velocidade e mais aproveito. Então dá tempo a pessoa ficar aquilo ali, ó, rapidinho, a pessoa já memorizar. Aí Deus não vai permitir isso, não, todo mundo endoida. Deixa eu ver aqui. Agora em março agora mesmo de maio, reuniu o Papa, o presidente de São Paulo, o governador de São Paulo, Dória, prefeitos do Brasil, governadores, o falso profeta, eu acho que estava lá. Olha, nós vamos definir para um governo só ficar mandando no mundo, e nomeou o anticristo. Ninguém quase falava nele, ele dizia que era Cristo, muito fraco, e Jesus falou que a vinda dele seria muito diferente. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Mateus 24, 23, o que Jesus falou desse anticristo. Agora, quem está com ele? Se quem está com ele não tem como ser do lado de Cristo, porque ele está dizendo que é Cristo. Satanás lá no céu, o que ele falou que ele ia ser? Queria ser Cristo também.
Então as duas coisas estão batendo junto. Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganarão até os escolhidos. Então aqui os falsos sinais está aqui do falsos profetas e do anticristo. Pelo falso profeta, o anticristo é ligado de Satanás em Apocalipse 16, 12. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Não fala o anticristo, mas ele está ligado aqui com o falso profeta. Então é do tipo de Satanás. Não estou dizendo que está condenado. Muito bem. Posso ganhar próprios escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Porquanto se vos dissereis aqui ou está ali, não saiais. Eis que está no interior da tua casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago brilha da ponta do céu, a outra assim será a vinda do Filho do Homem. Esse anticristo, eu vi na internet, ele é um cara diferente dos outros. Tudo indica que ele é uma coisa antinatural. Ele diz que vai dar jeito, ele vem com as promessas também. Ele diz que vai dar jeito na fome, vai dar jeito na doença, vai dar jeito na violência, vai dar jeito na natureza, vai dar jeito em um monte de coisa. Que um candidato, ele tem os seus projetos quando ele quer ganhar o poder. O que Jesus prometeu aqui na terra, ele cumpriu. O que Deus falou com Adão lá no céu, se Adão fazesse, também foi cumprido. Mas é se Adão fazesse. Se Adão não fazesse, Adão fez. E a maior promessa de Jesus aqui na terra foi pregar o reino do céu e que todos teriam acesso a ele. Mais de 2.500 vezes. E Jesus falou que nenhuma condenação teria quem estivesse nele. Agora, Satanás aqui na terra, ele fez a maior promessa aqui na terra. É claro que quando se fala de Satanás assim, olho por olho, às vezes, quem é que é Satanás? Mas ele não é bobo. Satanás, ele é manipulador. É Mateus 'A palavra Satanás é safado e sem nada. Ele promete o que não é dele e dá o que não é dele e depois ele toma. E o povo vai nos engodos dele. Quer ver? Mateus 4, 8. A maior promessa de Satanás aqui, mas não foi para os anjos, não foi para todas as nações, não foi para os maiores governantes, para nada. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás ofereceu Jesus o mundo todo com essa riqueza, glória, tudo. Ele prometeu que dava Jesus. Mas se Jesus adorasse-lo, Jesus ia estar com uma riqueza dele e ao mesmo tempo não dele. Por quê? Porque foi ele que fez todas as coisas. E não dele porque ele recebeu o mundo prometido de uma pessoa que não tem nada aqui que foi criado. A maior promessa de Satanás, ela não foi cumprida e nem jamais seria cumprida. Agora, esse anticristo, ele não parece um pouquinho com essa promessa de Satanás? Vou resolver o problema do mundo. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala em... Deixa eu ver aqui onde é que é.
Segundo Pedro, Deus, ele resolveu o problema do mundo, isso é depois. Agora não é resolver o problema do mundo, é resolver a situação de cada um diante dele. Esse é que é a preocupação de Deus. Satanás e as pessoas que acham que esse mundo é bom, está querendo resolver o problema do mundo. E Deus e os que com ele, esse mundo não está bom, que já é o fim, não está preocupado com resolver o problema do mundo, resolver a situação deles. Quer ver? Segundo Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o escarnecedor andando segundo as suas próprias paixões. Não é isso aqui não. Eu vou ler aqui de cima. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Qual é a restauração de Deus para o mundo? Fogo. E as pessoas ímpias. Esse mesmo fogo que Deus está oferecendo para justificar as pessoas de uma maneira reduzida, de uma temperatura reduzida, porque o fogo de Deus de vingança, ele não tem como reduzir, é para destruir mesmo. Então ele está com fogo, olha, reduzido. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, vem o Espírito Santo, vem reduzido para ele, porque senão tem uma pessoa. E as provas. Agora, o que o povo está querendo aqui, o povo de Deus está clamando para vir depois. 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Enquanto que o mundo oferece as coisas adiantada, rápido, para agora, sem paciência, sem trabalho, sem sofrimento, o povo de Deus sofre, tem paciência e sonha e espera o cumprimento de tudo para depois eles receber a herança eterna. Porque sem as coisas que não tem, o que não tem paciência, o que é apressado, a pessoa recebe logo, mas não presta, não tem validade, aquilo se esgota logo e não tem garantia. Esse anticristo, Apocalipse 13:8, será que eles falam que a ressurreição de Cristo anulou tudo para trás e tem um mandamento de homens que é o domingo como memorização? Esse anticristo, ele pode ser tirado dentro do próprio Cristo com ideias nefastas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não é ensinamento bíblico, porque os ensinamentos de Cristo, nós vamos ver aqui, que contradiz tudo. 13:8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não são escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O anticristo surgiu agora, o Cristo verdadeiro, a salvação dele foi acima das águas. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Olha, você vai morrer, você vai purificar os pecados, e aqui vai estar as nações e o surgimento do pecado. Agora está durante 7.000 anos. Na época certa você vai. Agora, teve o caso da verdade que foi jogada por terra.
Daniel 7,7. Daniel 7,7. A estátua de Nabucodonosor, que se cumpriria nos nossos dias, esse último reino, que ele seria destruído pelo reino eterno. Daniel 7,7. Depois disso eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha 10 grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, indiferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homens, e uma boca que falava com arrogância. Essa boca falava contra Deus. O que ele falava contra Deus aqui? Vamos lá para Daniel 7,25. Primeira coisa que ele fala, que ele falou contra Deus aqui, ó. Daniel 7,23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Agora aqui: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidaremos dos tempos e a lei. Verso 22. Ele fará guerra contra o povo de Deus. Eu olhava, e eis que estava a ponta, fazia guerra contra os santos e os vencia. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Conferir aqui em Apocalipse 13. Uns pedacinhos. Apocalipse 13. E lhes foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Tá vendo aí? O que Daniel diz, está falando em Apocalipse. Agora, e vencesse. E lhes dei poder sobre toda a nação, língua e povo, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aí agora sim, vai chegar esse momento em que o Espírito Santo vai saber que